Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto, para mais uma live especial de sábado, hoje dia 6 de maio de 2023. Aqui, meus amigos, atualizações de JP, dia 4/5/23, super recente, 2 dias atrás, uma atualização super recente, aliás, o JP é o maior insider da atualidade, sem sombra de dúvida. Então vamos recapitular algumas informações concernentes ao JP. JP ingressou no Exército em 2019, então relativamente recente, onde ele ingressou nas Forças Especiais, onde ele participa de operações secretas. No entanto, desde 2015, ele já trabalhava nessas operações diferenciadas, mas não como militar, mas como uma pessoa importante, no caso, por causa do seu DNA. Então, o seu DNA era a chave para que os militares pudessem adentrar em certas localidades. Como eu já apresentei para vocês, o próprio Radu Cinemar, o César Brad, também era uma chave humana. Então ele tinha um DNA especial, com uma frequência especial, para poder ter acesso a certas localidades, que seriam arcas e também salas de registro que estão espalhadas por todo o mundo. Assim também como o Jean-Charles Moyan, a própria Helena e a esposa do Jean-Charles Moyan, e também a Karina Potak. Muito bem. Em 2017, entre outros, estou citando alguns nomes, mas são muito mais. Com certeza existem pelo menos 66, tá? Dessas que seriam os escolhidos, que têm esse DNA especial, ou seja, tem as 22 genéticas. São poucas pessoas que têm as 22 genéticas. Alguns têm 4, outros 6, outros 11, que seriam as 11 genéticas dos semeadores, mais 10 genéticas de seres da nossa galáxia local e mais a genética do Lemuri de cabeça preta. Muito bem. Aqui. Em 2017, ele tirou foto de naves antigravidade na base de MacDill. Lá na base de MacDill, na Flórida, em Tampa. Tampa, Flórida. Naquela época, ele já tinha sinal verde dos Chapéus Brancos para ser o porta-voz dessa divulgação. Então, o JP, ele é o porta-voz da divulgação. Aliás, ele já apresentou várias fotos incríveis. Essas fotos, essas fotos aqui retratam naves antigravidade que são produzidas pelo governo norte-americano. Tem alguma até com data aqui, ó. Setembro de 2017. Aqui uma nave em forma de charuto. Tudo isso, meus amigos, fotografado lá na Flórida, lá na base de MacDill. Aqui também um TR-3B, outro tipo de nave. Aliás, ele fotografou vários tipos de naves diferentes. Ele teve essa autorização especial. Que o JP, na verdade, ele participa de uma iniciativa dos militares norte-americanos de divulgação suave, que já se iniciou desde 2015, na verdade. E ele participa ativamente dessas operações. Muito bem. Vamos para o próximo. Pessoas escolhidas estão sendo procuradas e contatadas pelos extraterrestres. Então, todas as pessoas escolhidas com as 22 genéticas, as pessoas especiais, estão sendo procuradas pelas sondas, mais especificamente falando. Então, as sondas, as arcas, estão saindo para detectar as pessoas que têm este DNA especial. Então, tem que ter duas características: DNA e frequência, porque não adianta nada ter um DNA especial se você não tem a frequência, a vibração adequada. Então tem que combinar esses dois fatores. Para operações especiais e resgate de tecnologias antigas alienígenas. É bom entender aqui, meus amigos, que existem certas localidades que o Jean-Charles Moyan não pode entrar, nem a sua esposa, nem a Helena, nem a Karina Potak, que está a foto dela aqui, para vocês no canto da tela, e muito menos o JP. Então existem certas arcas e salas de registro que podem apenas ser acessadas por pessoas específicas, que têm o DNA. Vejam só, meus amigos. As arcas e as salas de registro foram construídas por determinadas raças de extraterrestres. Então, apenas pessoas que têm o DNA compatível com essas raças são, no caso, chaves vivas para ter acesso a essas localidades, ok? E ter acesso também a estas mesmas tecnologias. Então, é muito importante salientar isso para vocês neste momento. JP conta que nenhum dos homens dessas operações se conhece, por medidas de segurança. Então, quando eles fazem essas operações, ninguém conhece ninguém, por questão de segurança. É interessante, quando eles fazem essas operações, essas investidas. Isso é muito interessante. E voltando aqui sobre os escolhidos, então tem muitos escolhidos ainda para serem o quê? Detectados. Então tem muitos escolhidos, as sondas estão procurando estes escolhidos. Porque vejam só, o Jean-Charles Moyan não pode ter acesso a qualquer localidade, ele não pode ter acesso a qualquer arca, ele não pode ter acesso a qualquer sala de registro. Então, por certo, tem pessoas específicas que são chaves exclusivas para determinadas arcas e determinadas salas de registro.
Muito bem, espero que tenham compreendido essa parte. Chaves exclusivas, pessoas que têm o DNA, que se tornam chaves de acesso exclusivas para determinado local, que seriam salas de registros ou arcas. O que já está bem claro. Muito bem. JP conta que nenhum dos homens conhece por meio de segurança, isso já foi dito, e que muitos militares escuros não gostam dessas missões. É bom entender que existem também militares dos escuros. A gente sabe muito bem. Eu acho que o brasileiro aprendeu isso a duras penas, né, Leite, ultimamente. Existem. Infelizmente é uma realidade. Isso no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Mas que em breve, muitos como eles se apresentarão para trazer esses boletins de missões especiais e torná-los públicos. Olha que interessante. Aqui, essa nova missão de JP, que contou com uma equipe de 8 pessoas contando com o JP. Então, JP e mais 7. Incluindo, no caso, o próprio JP, partiu para o norte do Alabama. Tem aqui até a especificação do lugar. Olha só. A oeste do Mississippi. Tennessee. Que não está no texto, mas ali próximo do Tennessee, Mississippi. Falando em Mississippi, Tennessee, um abraço especial para todos os americanos, né, e brasileiros que vivem nos Estados Unidos e acompanham as nossas lives. JP pegou seus equipamentos e armas, então isso é uma praxe, né, ele tem que utilizar, é um militar, e partiu com a equipe, e JP esteve por 5 dias nessa missão. 5 dias, então foi uma missão extensa, longa. Só que ele não pôde trazer todas as informações, então nem tudo que aconteceu nessa operação pôde ser divulgado, né? Então, alguma coisa, parte do conteúdo teve que ser omitido. Ok, meus amigos? Teve que ser mantido em sigilo. Ele somente pôde transmitir parte da informação. Por hora, ele recebeu autorização para falar sobre o portão de pedra com o qual a equipe se deparou. Então, eles foram levados até o Mississippi, oeste do Mississippi, lá no estado do Alabama, nos Estados Unidos, perto do Tennessee. Aí eles tiveram que entrar na mata, entraram na mata, então tiveram que fazer um percurso ainda na mata. Depois encontraram uma porta de pedra, é exatamente isso que você está ouvindo. Depois, a porta de pedra tinha mais de 6 metros de altura. Imagine vocês, meus amigos, uma porta de pedra realmente grande. E ficava numa colina. Numa colina. Quando essa porta se abriu, ela emitiu um eco estrondoso e surgiu um corredor iluminado por uma luz laranja, luz alaranjada. Havia muitos tubos e encanamentos no local, muitas tubulações. E no momento em que eles entraram na instalação, foram submetidos a uma varredura de seus corpos e moléculas. Uma varredura para analisar se talvez, aqui é uma hipótese, tá, meus amigos? Para constatar que eles eram humanos, para ver o seu DNA, se estava tudo correto. Um soldado foi barrado no baile, ele foi impedido de entrar na instalação, porque ele era transplantado. Não pôde, tá, meus amigos? Não tem especificação, porque o JP simplesmente ele vai lá cumprir a missão. Então, ele não conhece todos os protocolos. Tá? Se você souber todos os protocolos, todos os detalhes, ele não sabe. Então, um dos soldados foi impedido de entrar nessa instalação porque tinha um órgão transplantado. Simples assim. Muito bem. Aqui. Após a inspeção, então foi feita essa inspeção, eles caminharam até um hangar. Imagine vocês, meus amigos, um hangar do tamanho de um estádio de futebol. Gigantesco. Um super hangar. Lembrei do filme Hangar 18, lembra, gente? Do Spielberg. No final da década de 70, com naves entrando e saindo. Então, na verdade, se tratava de um espaço-porto. Um espaço-porto aonde entravam e saíam, embarcavam e desembarcavam naves extraterrestres e naves também aqui da Terra, antigravidade, por parte dos militares. Que interessante. Várias entidades, é bom aqui salientar também, meus amigos, que essa base não era extraterrestre, é uma base conjunta, foi construída pelos militares dos Estados Unidos. É propriedade dos Estados Unidos. Muito bem. Entrando com pacotes, imagine vocês fazendo entrega, despachando mercadorias, despachando pacotes que seriam uma espécie de quadrado metálico transparente, como se fossem containers, só que um container diferente aqui, que seria um quadrado metálico transparente. No teto do hangar havia um espaço aberto oval, até posso deixar aqui para vocês dar uma close aqui, essa ilustração mostra bem aqui, olha só. Oval, aqui, onde entravam e saíam, dava acesso, entrada e saída, que dava, seria a entrada e a saída das espaçonaves. Bem interessante, por onde as naves embarcavam e desembarcavam. Nesta base, eles desenvolveram uma tecnologia laser holográfica, meus amigos. Porque alguém pode imaginar assim, se tinham várias naves entrando e saindo desse local, por certo, os moradores iam observar, né, gente? Imagine, um tráfico intenso de naves entrando e saindo seria facilmente observável. No entanto,
eles têm uma espécie de tecnologia holográfica que torna tudo invisível. Então, os moradores locais acham que não tem nada e estão entrando e saindo naves a todo instante. A qual forma um canudo que vai até a atmosfera. Imaginem vocês, em forma de canudo, esse laser, até a entrada da instalação e torna as naves imperceptíveis a radares, não consegue ser detectado nem por radar e muito menos pelo olho humano. O tubo a laser reflete a luz e as naves ficam invisíveis. Então, as naves extraterrestres e as naves dos militares podem circular ali tranquilamente, porque não serão detectadas. Né? Pode ter essa circulação, entrada e saída de naves, esse fluxo, e ninguém vai perceber absolutamente nada. Então, tendo uma grande movimentação ali nesse local e ninguém percebe nada. JP observa que a NASA tem essa tecnologia laser e que em breve irá disponibilizar as fotos, demonstrando que isso existe. O JP, na entrevista, ele prometeu disponibilizar essas fotos. No caso, é uma tecnologia que está em posse da NASA. Esta base, em específico, pertence aos militares. Ok, meus amigos? Não é uma base extraterrestre. Apesar de ser utilizada por seres extraterrestres, é uma base que foi construída pelos militares norte-americanos. JP relata que os seres que ocupavam as naves extraterrestres eram altos, compridos, semelhantes que vocês estão vendo aqui na tela, alguns com pele ligeiramente azulada, cabelo alaranjado, cabelo alaranjado, cabelo ruivo já é complicado, laranja é bem estranho mesmo, bem diferente. Sem sobrancelhas, não tem sobrancelhas, e com feições humanas. Então, seres altos, com pele cinzenta, pálida, ligeiramente alaranjado, cabelo alaranjado e pele ligeiramente azulado, desculpem, e cabelo alaranjado. E sem sobrancelhas, não tem sobrancelhas. São desprovidos de sobrancelha. E também tinham alguns seres atarracados. A gente imagina que como se fosse um anãozinho, né, gente? Meio atarracado, bem estranho. E também nórdicos que comandavam essas operações. Os mesmos nórdicos tiveram contato com o JP. Aliás, o primeiro contato que ele teve com essa raça de nórdicos, passou aqui. A primeira vez que ele teve contato com essa raça de nórdicos que está aqui, meus amigos, foi no Brasil. No Brasil, aonde ele foi se encontrar com o seu sogro, porque a sua esposa é brasileira. E segundo a própria Helena, provavelmente se trata dos Ahel, são pleiadianos, trabalham com a Space Force, com os chapéus brancos, no caso. E, primeiramente, eles entraram em contato com o JP. Aliás, essa foto aqui que está em cima, desse desenho, isso aqui é lógico, é uma ilustração, tá, meus amigos? Isso aqui é uma ilustração, mas essa foto aqui é a nave dos pleiadianos, tá? Segundo o JP, fotografia, tá? Uma fotografia tirada pelo próprio JP. Só que, claro, que foi dado zoom, obviamente. Então, ok, meus amigos? A nave dele seria dessa forma aqui, oval. Muito bem, vamos para o próximo. As naves desembarcavam, eram lido um inventário. Então, quando as naves desembarcavam, tinha um inventário das naves. Pegava ali direitinho, anotava o que estava sendo retirado, tudo bonitinho. Eu acho que pediam até para o extraterrestre assinar ali. Sabe que ele assinava o inventário? Mandavam ele assinar, assina aqui, que a gente recebeu que você entregou a mercadoria, que a mercadoria foi entregue. Dava um recibinho para eles, ali tudo bem organizado, e eles carregavam as mercadorias. Esse tipo de negociação foi interrompido e depois retomado a partir de 2020. JP infelizmente não pode dar mais especificações sobre isso por hora. Então a gente não sabe. JP, na entrevista também, ele enfatizou que esse tipo de comércio, comércio com esses seres extraterrestres, já vem de longa data. Não é de hoje, não, tá, meus amigos? Já é antigo. A missão de JP era pegar um dispositivo de cura que era usado pelos antigos, ou seja, em tempos imemoráveis. Além dos extraterrestres, essa base é usada para descarregar e despachar mercadorias e dispositivos para missões secretas na Terra, do Serviço Secreto Espacial. Tá, meus amigos? Descarregar, desembarcar mercadorias. No caso, muita tecnologia extraterrestre é recebida nesta base que fica no Alabama, próximo do Tennessee. Bem interessante. Aqui. JP também fala sobre as sondas. Agora vai chegar na parte mais interessante, sobre as sondas extraterrestres, que estão em destaque na atualidade, que estão sendo liberadas pelas arcas e pelas naves-mães estacionadas em Júpiter e Saturno. Então, naves-mães também da Confederação, além das arcas, estão liberando estas mesmas sondas. O Oumuamua está retornando. Aliás, essa é uma informação que o próprio Avi Loeb e o Kirkpatrick, cientistas que trabalham para a ARO do Pentágono, estão cogitando. Então, eles apresentaram esta teoria. Então, veja, meus amigos, isso tem respaldo científico. E irão liberar as sondas de uma só vez. Imaginem vocês, meus amigos, todas as sondas sendo liberadas de uma forma bastante contundente, todas de uma só vez, simultaneamente. Todas liberadas simultaneamente.
Isso irá, presta atenção, meus amigos, chamar a atenção do mundo inteiro. Obviamente, imagine sondas para tudo que é lado. Brasil, Argentina, todos os países do mundo, em todos os continentes, todos os noticiários de notícia, falando, estamos sendo invadidos, talvez, né, por sondas de todos os locais do mundo. Tá? Este é o plano. Vejam só, meus amigos, enquanto essas sondas forem liberadas de uma só vez, os negativos irão disparar as suas sondas para fazer o mal à população. O JP, os chapéus brancos já estão esperando esta reação por parte dos escuros. Então as sondas serão liberadas de uma só vez, elas estão sendo liberadas aos poucos, vai chegar uma hora que todas serão liberadas simultaneamente, e os escuros irão tentar formar uma contrafação, para tentar manchar a imagem dos extraterrestres, no caso. Entenderam, meus amigos? E também da atuação dessas mesmas sondas, da função das sondas, no caso. Então, a função dessas sondas é despertar a humanidade. E para isso, os negativos vão disparar as suas sondas, porque eles têm essa capacidade, eles têm essa tecnologia, eles têm os meios para isso, na tentativa de aplacar uma narrativa que as sondas são negativas e até mesmo emplacar uma narrativa de invasão alienígena. Olha que coisa importante. Então, meus amigos, como eu falei para vocês, é uma batalha. Ao mesmo tempo que os extraterrestres e os agentes da luz estão tentando empurrar a humanidade para essa divulgação, os escuros estão tentando utilizar esta iniciativa de divulgação para tentar aí fomentar uma invasão de falsa bandeira. Então, é uma situação bastante delicada. Portanto, essa será uma parte decisiva do confronto entre o bem e o mal. Interessante isso, meus amigos. E os próprios, se você for pegar o livro, a gente linkar essa informação com o Conselho dos Nove, eles contam que quando as naves irão se desembarcar, um pouco antes das naves desembarcar, eles vão mandar um sinal para melhorar a frequência das pessoas, para que a humanidade seja receptiva a estas mesmas naves. As pessoas recebam essas naves de coração, não fiquem com medo, para afastar, para extirpar a vibração do medo, e que as pessoas tenham uma reação positiva e não negativa. Aqui, meus amigos, as fontes para vocês. Pentágono desclassifica vídeo de esfera metálica, OVNI, gravado no Oriente Médio. Confirma que muito mais estão operando na região. Michael Salla. Pentágono diz que drone detectou OVNI, orbe metálico no Oriente Médio. Ou seja, as sondas foram vistas em várias zonas militares pelo mundo. Olha a palestra do Kirkpatrick, meus amigos. Essas sondas, exatamente as mesmas sondas aqui, retratadas pelo JP. E essas sondas estão aparecendo em várias localidades do mundo. Isso é um fato, ok? Aqui, meus amigos, esse alcance abrange a tecnologia revolucionária do adversário de um lado, objeto de fenômenos conhecidos no meio, até as teorias extremas de extraterrestres. Palavras aqui do Kirkpatrick. Bem interessante. Então, eles estão realmente cogitando que essas sondas têm origem extraterrestre. Cientistas, como Avi Loeb, que detectou o Oumuamua em 2017, assim como o Kirkpatrick, são da opinião, eles acreditam que essas sondas, sim, é provável que essas sondas sejam de origem alienígena. E isso corrobora com a afirmação do JP e da Helena Danã. Isso é extraordinário, meus amigos. Muito bem. Então, meus amigos, muitas pessoas acham que a batalha final será de cunho financeiro, que é determinante para que o QFS se torne operacional, mas, no entanto, o cerne da batalha final entre o bem e o mal será a questão da divulgação. Porque você divulgando a verdade, as pessoas tendo acesso à revelação, muda tudo. Vocês entenderam, meus amigos? É como se você virasse a página da história da humanidade. Então, todos os conceitos, todos os paradigmas cairão por terra de uma só vez. Então, isso vai empurrar a humanidade a uma mudança drástica na economia, na cultura, na filosofia, na questão religiosa. Tudo terá que ser readaptado. Esse é um fato. Tudo, absolutamente, isso vai afetar tudo. Tecnologia, a questão social, porque você vai ter que interagir com raças extraterrestres. A história da humanidade terá que ser reescrita novamente. Então, existem muitas implicações. Estão entendendo, meus amigos? Isso será impactante. Porque o próprio Dr. Michael Salla, ele fala, por que nenhum presidente simplesmente chuta o pau da barraca e fala a respeito dos extraterrestres? Porque, em primeiro lugar, que existe um acordo. Então, todos eles se envolveram com os acordos, no caso, com os pactos com extraterrestres negativos. Não foi só o governo dos Estados Unidos, não. Não foi só o Eisenhower, em 1954. Na verdade, foi o Truman que armou para ele. O Eisenhower, ele ficou praticamente de mãos atadas. Ele ficou engessado, não tinha muito o que fazer. Então, o seu antecessor, que foi o Truman, junto com os Majestic 12, praticamente engessaram, deixaram o Eisenhower de mãos atadas. Mas isso também foi replicado na Rússia. Aconteceu, não é um caso isolado dos Estados Unidos.
Aconteceu o mesmo na Rússia, aconteceu o mesmo com o governo francês, né? No Brasil, todos fizeram acordos com extraterrestres negativos. Ou seja, o negócio começou errado. Vocês estão entendendo, meus amigos? É muito constrangedor. A própria Helena fala o seguinte: o grande desafio da divulgação não é revelar os extraterrestres, é ter que revelar que nós vendemos vocês, ou seja, a população para eles, para milhões de abduções. Então todo mundo, no popular, tem o rabo preso. Essa que é a verdade. Vocês compreenderam? Então não é uma situação delicada. Só que existe um prazo. Então os governos do mundo fizeram o seguinte: olha, existe um prazo, a gente não sabe a data, mas isso é um fato, a informação do Dr. Michael Salla. Até tal ano vai ter que começar a divulgação. Porque você não tem como esconder isso para sempre. É impossível. Não tem como esconder a relação dos humanos, essa interação com os extraterrestres, pela eternidade. Então isso tem prazo de validade. Isso um dia vai acabar. O próprio Randy Kremer reitera também esta mesma informação. É da mesmíssima opinião. Vocês compreenderam, meus amigos? Então uma hora vai chegar a hora do basta. Só que tem um porém. Então eles vão tentar divulgar isso de forma suave, aos poucos, né? Gradual. Então vai ser aos poucos. Só que tem um negócio. Dependendo do que acontecer no mundo, a divulgação dos extraterrestres, só para vocês entenderem melhor, funciona exatamente como armas de destruição em massa. Tá? A mesma coisa. É como se fossem, no caso, a gente pode comparar com ogivas nucleares. Porque a partir do momento que você começar isso, você sabe como vai começar, mas você não sabe como vai terminar. Então as pessoas têm medo das implicações, das consequências. Porque é algo incalculável. Não dá para mensurar essas consequências. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque assim, pode acontecer uma coisa muito boa. Os governos começam a produzir tecnologia, revelar tecnologias maravilhosas, mas também isso pode ser usado para um governo tentar atacar o outro. Olha, você fez pacto, o governo americano já mencionou Putin, o governo dos Estados Unidos fez um pacto com Grace, milhões de americanos foram abduzidos, europeus, é tudo culpa dos americanos. Pode acontecer isso, né, gente? Eu queria causar o outro. Esse não é o caminho. Aí o governo dos Estados Unidos, né, vai revidar e fala a mesma coisa. Não, a gente fez isso, mas vocês fizeram pior ainda. Vocês venderam mais humanos ainda em projetos secretos e outras barbaridades, um acusando o outro. Vocês estão entendendo? Esse não é o caminho. O caminho é revelar a tecnologia. E outra, segundo a revelação dos extraterrestres, pelo lado positivo, no caso dos pleiadianos, será o fim dos governos. Agora, que governante do mundo vai querer o fim do seu próprio governo? É uma situação complicada. Será que o Putin vai querer realmente abrir mão de ser o presidente da Rússia? Todas as instituições vão cair por terra, porque tudo vai ser reformulado. Então, às vezes, o líder, Putin, ele quer isso. Mas, às vezes, o Sergei Lavrov, estou dando uma suposição, não estou dizendo que é isso, meus amigos. É só para vocês entenderem. Ele já pensa diferente. Às vezes tem outros líderes, mas eu queria ter uma posição de destaque. Olha, a gente está aqui no poder, a gente tem que continuar no poder. Não é justo, né, a gente acabar com tudo. É uma questão de ego, meus amigos. É uma coisa complicada. Ego é uma desgraça. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Europa. Então é uma situação complicada. Entenderam? Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Vocês estão entendendo? Não é impossível. É porque às vezes a humanidade chegou num momento tão complicado que alguém pode dizer assim: olha, vou ser sincero, eu quero simplesmente se lasque tudo. Chuta o pau da barraca. Vamos revelar os extraterrestres, vamos falar dos pleiadianos, vamos jogar tudo no ventilador e vamos ver o que vai dar. Porque parece que vai ser desse jeito. Vocês estão entendendo, meus amigos? Parece que não vai ser algo planejado. Não vai ser algo orquestrado. Simplesmente alguém vai ficar de saco cheio porque as tensões mundiais estão aumentando a todo instante. Crise econômica, essa batalha econômica contra a cabal. A questão de tantas mentiras, a pessoa realmente fica de saco cheio. Olha, é o seguinte, eu vou falar a verdade, vou revelar porque tenho as provas, e vamos ver o que vai dar. Só que para isso também ele precisa do respaldo das pessoas que o cercam. Vocês estão entendendo? Principalmente da cúpula dos governos. Então, pelo menos a cúpula do governo tem que ter o mesmo parecer. Porque se tiver uma visão diferente, divergente, vai complicar também. Entenderam, meus amigos? Muito bem, vamos para o próximo. Nos próximos dias teremos um número maior de denunciantes, segundo o JP. Nos próximos dias. Aliás, já estão aparecendo. E pessoas que foram contatadas por essas sondas por extraterrestres. Isso vai ser muito bom, porque a gente já tem o Jean Charles, vão aparecer vários insiders na internet que tiveram contatos com as sondas. Meus amigos, sabe o que o JP está dizendo? Que nos próximos meses vão aparecer pessoas, olha, eu tive contato com uma sonda extraterrestre que bateu, entrou aqui no meu apartamento, conversou comigo. E a pessoa apareceu na internet com essa história, trazendo muitas revelações. Isso no Brasil, no Japão, na África, em todas as partes do mundo. Muitas dimensões paralelas estão sendo abertas, isso é fascinante, isso é um fato. Aliás, eu até apresentei para vocês, meus amigos, que o David Paulitz é da mesma opinião, é aquele que é investigador, e também cientistas da NASA estão já falando abertamente que
portais de mundos paralelos estão sendo abertos e muitas naves irão aparecer do nada, porque vieram o quê? De mundos paralelos. Os escuros tentarão fomentar a confusão com tudo isso, entenderam? Depois que tudo isso começar a acontecer, eles vão tentar fomentar confusão e medo no coração das pessoas. Mas JP acredita que se os despertos e os escolhidos fizerem a coisa certa, lembra que agora vocês estão, vamos linkar com a informação que eu dei para vocês na última quinta-feira, meus amigos. A responsabilidade é nossa, é de vocês. Então, se os despertos, as sementes estelares, continuarem vibrando na luz, na sua frequência adequada, se os escolhidos não ficarem com medinho, porque vão vir as sondas vão vir com vários desafios. Ó, meu filho, faça isso, isso, isso. Fala, mas eu tenho que fazer isso, não, mas é uma tarefa muito difícil, né? Vai lá que a gente vai capacitar você. A pessoa vai, como o David Rossi fez. O David Rossi que está patenteando, ele que é descendente de italianos, mas ele é americano, reside nos Estados Unidos. 2 patentes, uma de energia livre e outra de cura. Tá, meus amigos? Sensacional. Que daqui a 1 ano isso tudo vai ser divulgado. As pessoas vão ter acesso aí, segundo ele. Olha que maravilha. Isso é uma maravilha. Os espertos escolhidos fizeram a coisa certa. Mantendo-se na vibração do amor, tudo vai dar certo. Olha que maravilha. Mantendo a vibração do amor, tudo vai dar certo. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar se descabelando. Isso para quem tem cabelo. Eu não vou me descabelar porque eu não tenho esse problema. Existe um cronograma pronto para acontecer e nada irá impedir. Isso é realmente bastante estimulante. Empolgante. Então, meus amigos, existe um cronograma pronto. A gente não conhece todos os detalhes. É porque as revelações vêm aos poucos. Não tem isso. Existe um script pronto. Não tem. Aliás, os próprios chapéus brancos, eles sabem que vão fazer só nas próximas semanas. Daqui a 1 mês, nem eles sabem. Eles estão o quê? Eles ficam esperando novas instruções dos seres extraterrestres. Então, não existe um roteiro pronto. Por isso que, a cada dia, a gente tem que estar ligado e obtendo sempre novas informações. Aquela pessoa que acha que sabe tudo, esse vai cair do cavalo, né, gente? Já sei tudo, eu li esse livro, já conheço tudo, já sei tudo, não preciso me atualizar. Por isso que é necessário se atualizar dia após dia. Próximo. Relatório David Paulides, meus amigos. Aqui corrobora com a informação do JP. Ó, aqui o Dr. John Brandenburg, um físico que presta serviço para a NASA. Veja que não é qualquer um. Afirma que existem vários portais que se abrem e se fecham. Então, aqui uma fonte que demonstra que o JP, Elliot, corrobora com a informação do próprio JP, que esses portais estão abrindo. Aliás, eu falo desses portais, quantas palestras, quantas lives foram feitas nesse canal a respeito de mundos paralelos. É só procurar no nosso acervo. Aqui tem mais, meus amigos. JP falou que muitos denunciantes irão aparecer. Será que existe algo que aponte nessa direção, que confirme isso? Existem evidências? Elas existem, e nós vamos mostrar agora. Aqui, o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, no caso, a ARO, aonde o Kirkpatrick trabalha, exatamente ele prestou depoimento para a ARO recentemente, falando sobre as sondas extraterrestres. 6 denunciantes sobre naves OVNIs. Veja, meus amigos, por que o JP é diferente? Porque o que ele fala, você consegue ver referências no mundo real. Não fica só, né, Liette, naquela conversa, na coisa, referências tangíveis no mundo real, que corroboram com as suas afirmações. Por isso que ele é diferenciado. Entenderam? Aqui. Naves óbvios acidentados e esforços corporativos de engenharia reversa. Aqui está dizendo essa notícia, meus amigos, que 6 denunciantes irão se apresentar e serão ouvidos pelo Congresso dos Estados Unidos. Maravilhoso! Aqui, Lei de Autorização de Defesa Nacional 23 da NDA, sancionada pelo presidente Biden, dezembro, inclui uma emenda exigindo que o Pentágono forneça aos senadores de alto escalão relatórios classificados sobre qualquer programas não divulgados anteriormente relacionados a fenômenos anômalos não identificados, inclusive com a relação de recuperação de material, análise de material e engenharia reversa. Em exclusiva exclusividade de e-mail, Daniel Sheehan disse que está em contato com pelo menos 6 funcionários do governo ou militares. Então ele não especificou se eram ex-funcionários do governo ou militares, pode ser um dos dois, ou ambos, contratados e dizem ter trabalhado exatamente nesses programas, ou seja, no Serviço Secreto Espacial. Fantástico. Está aqui o advogado deles, que representa, eu já mostrei para vocês, foi na live de terça-feira, que vai representar estes denunciantes. Muito bem. Aqui informação, meus amigos, da comandante Ardana, no início deste ano. Veja que é uma canalização, mas essa canalização o quê? A gente consegue linkar com a realidade, por isso que a gente leva a sério. Por isso que a gente tem que ter critério. Entenderam, meus amigos? Aqui. Este ano, de 2023, mais revelações científicas serão divulgadas à população da Terra. Já lembrei do David Rossi, né, gente? Impressionante. Membro da Federação Galáctica de Mundos, como Zumit, Silo e Meton. Aliás, Zumit já mostraram compartilhar várias informações e cartas especiais com tecnologias desde a década de 50 e 60, onde entraram em contato com vários cientistas do mundo e pessoas comuns. Maravilhoso, tá, meus amigos? Aliás, foram os Zumit que arquitetaram, eles foram a ponta de lança, no caso, eles criaram a própria Aliança da Terra, tá, meus amigos? Silo e Meton têm sido muito ativos.
compartilhando incansavelmente tecnologia com muitos contatados. Essas pessoas vão falar em breve, pois serão protegidas por novas leis de 2023. Olha, Eliette, novas leis de 2023 já estão aparecendo, já estão comparecendo para fazer os seus respectivos pronunciamentos, as suas respectivas denúncias. Será um ano de redescobertas, redescoberta de sua própria soberania e a capacidade cognitivas humanas, descoberta da tecnologia que serão lançadas e o antigo passado voltará à tona, notadamente relacionado a ilhas em seus oceanos. Ilhas em seus oceanos. Eu lembrei da HI Brasil, né, que te trouxe para vocês, que se refere a mundos paralelos. Abra as pirâmides. Isso aqui é muito revelador, meus amigos. O Zahi Hawass, se não me engano o nome dele, ele estava fazendo conferências lá nos Estados Unidos. E, meus amigos, eu não tenho aqui informações oficiais para vocês, mas ele já deu uma pincelada assim, uma escorregada, já se referindo que as pirâmides, parece que a Câmara Secreta tem alguma coisa a mais ali. Isso nas palestras que ele está realizando. São 23 palestras. Impressionante, né, Eliette? Da recém-descoberta de uma Câmara Secreta lá na Esfinge de Gizé. Né? Na Grande Pirâmide, desculpem. Isso, na Grande Pirâmide de Gizé. Aqui, meus amigos, é possível que uma nave-mãe alienígena esteja estudando a Terra agora? Presta atenção nisso. É possível que uma nave-mãe alienígena esteja estudando a Terra agora? Abre aspas. Existe a possibilidade que naves-mães alienígenas e sondas menores estejam visitando os planetas do Sistema Solar. Disse Sean Kirkpatrick. Ou seja, isso bate perfeitamente com a informação do JP. Incrível. Funcionário do Pentágono que está dizendo isso. Funcionário do Pentágono. Ele é diretor da ARO. Não é qualquer um. O recém-criado Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Exército dos Estados Unidos. Por anomalias, devem entender que os OVNIs, em primeiro lugar, aqueles que estão escandalizando nos céus americanos há vários anos, junto com porta-aviões, que eram chamados de tic-tac, né? Caças e outras instalações militares. Impressionante. E tem mais. Se você acha isso tudo muito pouco ainda, ok, meus amigos? Você acha que não é suficiente ainda? Tem mais ainda. É só o começo. Um pouco antes, o general Clint Van Herk, o mesmo que, segundo Helena Danan, esteve numa reunião com Torran Eridion. Esse sujeito aqui, tá? Ele é o comandante da NORAD e da Space Force, o supremo comandante da Space Force, que, segundo a Helena Danan, esteve em contato com Torran, onde recebeu um pendrive, uma espécie de pendrive com informações privilegiadas, no início deste ano. Sensacional? Muito bem. Falou com um espírito ufológico. Olha só, presta atenção nisso aqui, meus amigos. E tem também uma outra informação de uma pessoa que recebeu um e-mail, que eu mostrei para vocês, agora não vou recordar, que é também escritora, que fala que um militar estava passando nesse mesmo local e ele viu um OVNI prateado em cima da base onde estava o general Van Herk. Incrível isso, né, Liette? Ou seja, uma nave dos pleiadianos. Isso para quem é cético. Porque é só juntar as peças, isso é uma investigação. É isso que nós nos propomos a fazer, uma investigação séria. Não é o disse que disse. Porque disse que disse é complicado. Ok, meus amigos? Aqui é um canal sério. Muito bem. Aqui, falou com um espírito ufológico. Presta atenção, semelhante. Ele afirmou que o Pentágono não abandona a versão de que os OVNIs, ou WAPs, segundo a terminologia atual, foram criados por extraterrestres. O comandante da NORAD está dizendo que os extraterrestres podem existir. Olha só, Eliette. Nós não podemos descartar essa possibilidade. Meus amigos, quando que um general 4 estrelas do Exército nunca, você falou isso abertamente. Isso era inimaginável há tempos atrás. Isso é surreal, meus amigos. Estamos vivendo em novos tempos. Realmente algo muito grande está batendo as portas. Algo muito grande está sendo construído. Isso é nítido. Isso é um fato. Recentemente, e o pior, meus amigos, que as pessoas ficam preocupadas com os problemas locais. Não estou dizendo para você ficar preocupado, mas simplesmente ignoram isso. Faz de conta que isso não está acontecendo. E isso realmente vai mudar. Tem o potencial, isso aqui que eu estou mostrando, realmente tem o potencial de mudar a sua vida. De fato e de direito. Recentemente, tanto os militares quanto os cientistas envolvidos no estudo abrangente usam, em vez de formulação usual, tradicional, objetos voadores não identificados, ou OVNIs, ou mais modernos e aparentemente mais robustos fenômenos aéreos não identificados, ou APs. Porque, no fim, é tudo a mesma coisa, tudo uma questão de terminologia. É isso aí. De formalidade. Burocracia. Burocracia. A bendita da burocracia. Vamos pro próximo. As táticas não fundamentalmente diferentes daqueles usadas pela NASA em suas missões. Então, ele está aqui insinuando, meus amigos, que esses OVNIs, supostas sondas, têm táticas militares. Olha só, Eliette. Que são, se forem extraterrestres, são extraterrestres em operações militares na Terra. É verdade. Federação Galáctica de Mundos é militar. O Comando Ashtar é militar. Esses objetos misteriosos que os pilotos da Marinha dos Estados Unidos viram no radar infravermelho podem muito bem ser sondas automatizadas. Isso, autônomas no caso também.
Os telescópios atuais não detectaram as forças de pouso alienígena, porque as sondas são pequenas e refletem pouca luz solar. Mas um deles aparentemente foi detectado. O mesmo Loeb que, como se soube posteriormente, os militares que descobriram o objeto, mas classificaram as informações sobre sua passagem. Muito interessante. E termina aqui termina a atualização do JP. O governo do BD está numa implosão contínua. Chegou ao ponto da Hillary, a Hillary foi forçada a escrever um aviso no New York Times para propor que o sistema financeiro entraria em colapso. Está aqui a fonte para vocês, meus amigos. Hillary Clinton alerta sobre colapso financeiro mundial. Olha só. Então, esse sistema babilônico financeiro está com seus dias contados. Aliás, está na UTI, de tão podre que está. Essa não é apenas um colapso do sistema financeiro, meus amigos. Não se trata apenas do colapso financeiro dos financistas. Este é o fim da escravidão por dívida babilônica. Então, meus amigos, ao mesmo tempo que nós temos esse colapso, porque eles estão tentando centralizar o poder, centralizar a economia, porque já é centralizada, eles estão querendo centralizar ainda mais, ou seja, apenas as grandes corporações que vão deter todos os ativos do mundo, para tentar emplacar o seu tão sonhado grande reset do mal. Só que nós temos uma alternativa, porque o BRICS está se fortalecendo. E está construindo o quê? O seu próprio projeto econômico, o lastro ouro, o lastro commodities, que será o quê? Será o trampolim para a OQFS. O sinal mais visível disso foi a própria falência do First Republic Bank. First Republic Bank. Eles foram adquiridos pela FDC no fim da semana, depois que os depositantes sacaram 100 bilhões de uma só vez, mais de 60% dos depósitos apenas em março. Meus amigos, quando toda essa corrida frenética para retirar dinheiro dos bancos, é porque isso aí já aponta um colapso do sistema financeiro. Ou seja, o sistema financeiro não tem mais credibilidade. Quando as pessoas não confiam mais no sistema bancário, existe esse fenômeno de todas as pessoas tentarem sacar o seu dinheiro. E é claro que os bancos não conseguem suprir isso. Não tem como. Geralmente os bancos têm 10%, 20% no máximo de dinheiro em espécie para fazer os saques. A maioria são números de computador. 80%, 90% não passam de números de computador, porque eles pegam esse dinheiro e investem em outras coisas. É assim que funciona, é assim que os bancos fazem, para quem não sabe. Aqui. Isso faz parte da revolta geral do povo americano contra o seu sistema bancário maldoso, que faz sacanagem, que retirou dinheiro suficiente, pelo menos de 1,5 trilhões do sistema no mês passado para levar à falência todos os bancos. Não apenas o First Republican, o FDIC, já esgotou seu orçamento militar. Então, qualquer anúncio de reabilitação ou compras por empresas como o JP Morgan seriam mentiras, seriam falcatruas, tá, meus amigos? Aqui tem o gráfico, para quem gosta de números, tá aqui os gráficos na tela para vocês, o default, realmente isto é um fato. Os Estados Unidos, de propriedade dos Rockefeller, através das restituições de impostos das pessoas, conseguiram dinheiro suficiente para durar até julho. Então, esse sistema bancário da Cabal consegue resistir até julho. Depois eles vão entrar no colapso total e absoluto. Mas por quê, meus amigos? Eles não conseguiram pagar a sua dívida em janeiro. Mas os ratos escaparam do navio que estava afundando. O anúncio de Susan Rice de que ela está deixando o regime significa que a facção socialista em torno do Barack, do Obamazinho, se separou dos Rockefellers. No geral, mais de 47% do ATM, do BD, renunciaram. Tá, meus amigos? 47% das pessoas que davam assistência ali para o BD renunciaram. Então, isso é muito bom, meus amigos, porque os próprios inimigos da humanidade estão perseguindo uns aos outros. Eles estão devorando uns aos outros, um se jogando contra o outro. Interessante. Quando um sistema começa a colapsar, esse mesmo sistema começa a brigar, começa a ter racha, facções que entram em confronto. Outra atividade aqui do presidente BD, bem interessante. Muito bem. Aqui tem mais, uma investigação sobre as irregularidades da família do BD revelou que pelo menos 9 membros da família estavam envolvidos em pequenas esquemas de lavagem, lavanderia, essa lavanderia de dinheiro familiar. Pelo menos 9 membros da família do BD venderam acesso a fins lucrativos em todo o mundo, e está aqui a matéria, a fonte para vocês. Aqui do deputado republicano, do Tim Bucket, novamente, sempre ele. Muito bem. Aqui, meus amigos, há também um motim acontecendo dentro da mídia de propaganda corporativa. A gente sabe da demissão do Tucker Carlson, que era âncora da Fox News, por Robert Murdoch. É um exemplo. No passado, emitir pessoas da mídia corporativa e colocar na lista negra significava fim da carreira. A pessoa simplesmente acabar a sua carreira para sempre. E fim de suas carreiras para a maioria dos escravos da mídia corporativa. Carlson se referiu a isso nos seguintes comentários feitos depois que ele foi demitido. Aliás, meus amigos, ele teve mais audiência agora que foi demitido da Fox News quando ele trabalhava na Fox News. O próprio Elon Musk se manifestou, disse que sua última postagem
na Fox News, bateu todos, no Twitter, desculpem, bateu todos os recordes. Ele está mais famoso do que nunca. Está mais famoso do que nunca. Muito bem. Aqui, abre aspas. Se você me dissesse, que palavras do Tucker Carlson, se você me dissesse que o Departamento de Justiça acusaria os americanos decentes de criticar o governo Biden e os acusaria de falcatruas, onde cada um pode pagar 10 anos de prisão, se você me dissesse que isso poderia acontecer aqui, eu iria rir de você, mas no entanto está acontecendo. E você vê pessoas conhecidas se tornarem traidoras, dizendo coisas nas quais não acreditam, porque querem manter o quê? Os seus empregos. Acusação aqui, um desabafo do ex-âncora da Fox News. Aqui, continuando. O medo de perder o emprego é o motivo de todos os vendidos da mídia corporativa concordarem com a mentira óbvia. Mas agora, graças, aqui palavras do Tucker Carlson, tá, meus amigos? Ex-âncora da Fox News. Mas agora, graças à NSA e à internet, os verdadeiros jornalistas podem ganhar dinheiro e relatar a verdade sem a mídia corporativa. Foi o que aconteceu com Carlson, que de repente teve uma audiência muito maior do que Murdoch jamais teve. E por isso que a Fox foi forçada a dizer que Tucker Carlson ainda trabalha para eles. Passaram vergonha. Olha só, tiveram que passar vergonha. Aparentemente, eles estão tentando fazer com que ele aceite um grande suborno para assinar um acordo de confidencialidade. Então, o que acontece é o seguinte, meus amigos. Como eles tentaram cancelar o âncora da Fox News e não conseguiram, aliás, ele está tendo mais notoriedade do que nunca agora, isso, está tendo muito cartaz, ele está em evidência. Eles agora, segundo o Benjamin Fulford, vão tentar, assim, cooptá-los. Estão entendendo, meus amigos? Assim, com algumas, algo bem generoso, né, com regalias, etc. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Isso é uma tática deles. Aliás, se você pegar, por exemplo, a informação do David Wilcock, ele fala o seguinte, que a Cabal, ela tem um modus operandi. Quando alguém está atrapalhando os seus planos, os seus objetivos, ela opera sempre assim. Primeiro, ela vai tentar cooptar a pessoa através do ego. Se não conseguir, através do ego, eles vão tentar comprar a pessoa mesmo com dinheiro. Se eles não conseguirem, eles vão arrumar uma pessoa sedutora para chegar perto dessa pessoa, para que ela realmente não trabalhe para a luz. Foi isso que aconteceu com o Jorge Adamski e o Jorge Van Tessel, tá? Lembrei agora. Isso foi exatamente o que aconteceu com o Jorge Van Tessel. Ele acabou com tudo por causa de um rabo de saia, né, gente? Foi isso que aconteceu. Isso foi essa verdade. Vamos pro próximo aqui. O resto do mundo também se refere a Biden e seu grupo como párias. Chegou ao ponto que a corporação dos Estados Unidos teve que acalar os presidentes do México e da Turquia, que de repente desapareceram. Como vocês sabem, o presidente do México, o Erdogan, também sumiram. 2 ex-aliados próximos da tentativa de manter o controle. Tanto o presidente turco, Erdogan, quanto o mexicano López Obrador, parece que eles sumiram. Não deram a cara. Sei lá o que aconteceu. De repente, acho que foi tirar férias, né? Pode ser. Eu acho que eu estou sendo irônico, tá, meus amigos? Repetimento da vida do público. Na semana passada, depois de criticarem o governo dos Estados Unidos. Então, eles criticaram o governo dos Estados Unidos, de repente, né, gente? Começaram a sumir aí, né? Desaparecer. Meus amigos, quem tentar desafiar a Cabal aqui no Ocidente vai ter sérios problemas, né? Porque a maioria dos países eles foram todos cooptados pela Cabal, né? Essa aqui é a verdade. Vai ter que voltar atrás, no mínimo, né? Vai ter que voltar atrás. E não é dispensar, né, meus amigos? Depois do depoimento que foi feito com relação à Rússia e aos Zantia, né, pelo presidente aqui do Brasil, parece que eles mudaram um pouco o discurso, né? Porque a pressão é muito grande, tá, meus amigos? A pressão é muito grande mesmo. Aqui, o ministro do interior turco, Süleyman Soylu, falou que o Império Americano estava perdendo sua reputação. E os europeus são os assassinos de... trabalham, no caso, para Cabal de Washington, na África. É por isso que os africanos os odeiam. Afinal, o mundo inteiro que odeia a América. Aqui está a palavra, né, do ministro turco, que foi bastante, vamos dizer assim, meus amigos, foi bastante contundente. Né? Aqui. Bom. Fontes do cartel mexicano, segundo o Benjamin Fulford, fontes de pessoas, sabe, do mal, do México, né, fontes ilícitas, do porão, prometem se vingar do que aconteceu com o seu presidente. A coisa está complicada e vejam que tem muitos mexicanos que residem nos Estados Unidos. A coisa está esquentando, meus amigos. Atualmente, mais de 85% das pessoas e nações do mundo se rebelaram contra a ordem mundial, baseada em regras da Cabal. Até a Europa já está, de fato, em revolta. Agora parece que os últimos verdadeiros estados escravistas da Cabal são a Coreia, Japão e Taiwan. Aliás, fontes de inteligência disseram que quando esses 3 países perderem, não caírem, meus amigos, mas perderem o controle, quando a Cabal perder o controle desses 3 países, será o sinal verde da divulgação. Então, Coreia, Japão, Taiwan, perdendo o domínio da Cabal, seria o sinal verde para toda a divulgação das tecnologias que foram suprimidas ao longo da história. Isso está prestes a mudar. Na semana passada, um representante da Sociedade do Dragão Branco se reuniu com um representante da Coreia do Norte e do movimento clandestino japonês para discutir o futuro da região, segundo aqui uma fonte do jornalista Fulford. Muito bem.
Os norte-coreanos disseram que os militares japoneses estão prestes a iniciar uma revolta em grande escala contra o regime escravagista do primeiro-ministro Fumio Kishida. Aqui para vocês. Após teste de mísseis norte-coreano, o Japão promete reforçar sua capacidade militar. Tem mais ainda, meus amigos. Japão deveria aprender com o passado, com a pressão econômica irracional e brutal realizada pelos Estados Unidos no final dos anos 80. Diz que o embaixador chinês no Japão, Jingyi Ao, a imprensa japonesa, há um consenso entre as lideranças militares e intelectuais do Japão de que Kishida, que insiste e todo o seu governo deve ser derrubado, explicou uma fonte. Os norte-coreanos também disseram que agora tem mais de 100 artefatos aqui em sua posse, variando de pequenos a muito grandes. Eles disseram que prenderiam sua população em bunkers subterrâneos, se disparariam pelo campo. Eles estão usando esses brinquedinhos para atacar Nova York, o Vale do Silício e Genebra, a fim de alcançar a reunificação da Península Coreana. O Programa de Desenvolvimento Mundial disse que conseguiria o que queria porque os militares dos Estados Unidos não gostariam de trocar Nova York e a área da Grande Los Angeles por Pyongyang. E isso é o verdadeiro porque os Estados Unidos não podem colocar sua população em bunkers subterrâneos, diferente dos amiguinhos lá do Oriente. Entenderam, meus amigos? E a coisa está realmente fervendo. Está comprando briga também com a Coreia do Norte, porque, meus amigos, é uma necessidade, segundo o Benjamin Fulford, que esses 3 países asiáticos percam, no caso a Cabal, perca o controle financeiro sobre esses 3 países. Esses 3 países impedem que a revelação aconteça. Muito bem. Aqui. No entanto, o Programa de Desenvolvimento Mundial, isso na perspectiva que a divulgação, o start inicial da divulgação, comece pela Rússia. Então, se a Rússia iniciar a divulgação, ela precisa da adesão de toda a Ásia. No caso, tem que ter respaldo da China, das Coreias, no caso, Coreia do Sul, Japão e etc., para que isso realmente possa funcionar. No entanto, o Programa de Desenvolvimento Mundial instalou os norte-coreanos a esperar mais alguns meses antes do colapso da corporação americana, porque então a situação pode ser resolvida pacificamente, sem uma ação truculenta, militar, bélica. Isso incluiria uma mudança de regime no Japão e a reunificação pacífica de Taiwan com a China. Essas tensões no leste da Ásia ficaram claras com os comentários públicos de Biden sobre a Coreia do Norte. Meus amigos, entendam uma coisa, de uma vez por todas. O que está em jogo aqui, o que interessa agora, no momento, a aliança trabalha com estágios. Eu preciso voltar aqui para vocês entenderem isso direitinho. Tá? Então, a Aliança da Terra, ela trabalha na perspectiva de estágios. Como que funciona isso? Prioridade agora, destruir o sistema babilônico financeiro. Ponto. Independente, agora questões ideológicas serão vistas depois. Agora não importa. Então, meus amigos, se a Coreia do Norte quer cooperar, ótimo, beleza, não tem problema nenhum. Porque o objetivo agora é extirpar o sistema babilônico financeiro. Depois que o sistema babilônico financeiro for destituído, começa a revelação. Com a revelação, toda a estrutura socioeconômica do mundo vai mudar. Então não importa se a Coreia do Norte é socialista, não importa se a China é socialista, porque a prioridade agora é destituir o sistema babilônico financeiro. Então qualquer ferramenta, independente da sua origem ou ideologia, que queira cooperar para a destruição, a aniquilação do sistema babilônico financeiro é muito bem-vinda, obrigado. Tá? Essa que é a verdade, meus amigos. Porque depois que o sistema babilônico financeiro cair, não existe qualquer obstáculo para a revelação. Vocês estão entendendo, meus amigos? Não existe mais nada que possa impedir a divulgação. E com a divulgação, toda a estrutura socioeconômica do mundo irá mudar. Então, para que ficar preocupado? Se coloque no lugar do Putin ou do Loirão. Para que ficar preocupado com a posição política, por exemplo, da Coreia do Norte? Mediante a estas circunstâncias, isto é irrelevante. Tá? É irrelevante. Estou sendo sincero, na verdade, gente. É totalmente irrelevante. Não vem ao caso. Não importa. Porque o objetivo, a prioridade agora é destruir o sistema babilônico financeiro. Porque enquanto o sistema babilônico financeiro estiver de pé, nada irá acontecer. Você fica com as mãos amarradas. Você está entendendo? Eu quero divulgar as tecnologias, eu quero formar um novo sistema financeiro, lastro-ouro, eu quero fomentar o QFS, eu quero liquidar com todas as dívidas do mundo, nada vai acontecer. Porque qual é a barreira, meus amigos, o obstáculo para que essas coisas efetivamente possam acontecer? É o sistema babilônico financeiro. Então, é como se fosse uma represa. Ela impede que tudo aconteça. Quando essa represa cair, aí vai ter o quê? Uma avalanche. Avalanche de informação, avalanche de quê? De prosperidade, porque daí vai abrir caminho para o QFS. Vocês estão entendendo, meus amigos? Aí vem a divulgação. Aí todos os sistemas econômicos e políticos vão cair por terra mesmo. Então você não tem que se preocupar com isso.
Pessoas que ficam se detendo na questão ideológica agora, pensam pequeno. Essa que é a verdade. Nós estamos numa batalha, meus amigos. Veja no segundo confronto mundial. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Os Estados Unidos, capitalista, se uniu à Rússia comunista para deter um inimigo comum, que era o Bigodinho e companhia. É a mesma coisa, meus amigos. Depois que tudo isso acabar, a ordem mundial será redefinida. E haverá o quê? Uma nova ordem para se contrapor à nova ordem globalista. Espero que vocês tenham compreendido, porque tem pessoas que não entenderam isso ainda, né, gente? Infelizmente não entenderam. Ok, meus amigos? Isso é muito importante. Porque tem pessoas que simplesmente não acompanham, podem simplesmente alegar o Demis está defendendo a Coreia do Norte, né, gente? Só falta isso, né? É porque tem pessoas que gostam de deturpar, né? Infelizmente. O Benjamin Ford está defendendo a Coreia do Norte. Não é esse o ponto. O ponto não é esse. Qualquer ferramenta que possa ser utilizada para destruir o sistema financeiro babilônico é muito bem-vinda. Essa que é a questão. Uma observação. Sem sentido, um velho que é totalmente capaz de assumir a responsabilidade pela segurança e futuro dos Estados Unidos. Um velho sem futuro, porque há muito para ele cumprir os 2 anos restantes do seu mandato. Bem interessante aqui esta declaração do Kim Jong-un, né? Irmão do Kim Jong-un. Chamou o bidê de velho gagalho. Falou mesmo aqui. Bem interessante, né? Bom, aqui. Além de colapso financeiro, uma teia legal está formada sobre o bidê e toda a liderança da cabal, como disse o senador australiano Malcolm Roberts. Olha o que disse o Malcolm Roberts, senador australiano. Abre aspas. Sabíamos que era tudo besteira e fomos enganados. Mas vamos responsabilizá-los. Vamos descobrir sua agenda global. Maravilha isso, hein, gente? Malcolm Roberts. Sabe o que o Malcolm Roberts está alegando aqui, meus amigos? Ele está alegando que o governo da cabal manipulou o governo australiano. Só que nós já estamos descobrindo o quê? A sua agenda, os seus planos. Então eles vão ser expostos, eles vão ser desmascarados no mundo inteiro de uma só vez. É quase a mesma história do Catrudo, vamos chamar de Catrudo, no Canadá. Várias investigações são dedicadas a ele. Moradores de Taiwan, por exemplo, apontaram que Catrudo mandou alguma coisinha ali boa, né? Algum cascalho pelo acesso e sabe-se lá ao que mais. Aqui a fonte para vocês. E tem mais, meus amigos. O Catrudo também foi visto com o Alexander Soros em várias ocasiões. Porque, assim, é o seu patrão, né? É o patrão empregado, né? Se encontrando, né, gente? Funcionário dos globalistas, dos banqueiros, né? Aqui tá, esse é o filhinho, tá? Do Jorge Soros aqui, meus amigos? É isso aí. Fazer o quê? Essas coisas acontecem. Vamos pro próximo aqui. Tem mais. Com essa informação, foi repassada pela inteligência canadense, é apenas uma questão de tempo até que os militares, lá desse mesmo país, entrem em ação. Em uma luta desesperada para manter o controle do governo, o Catrudo, que chegou ao poder com o resultado do auxílio do Jorge Soros, que deu uma forcinha para ele, né? Jorge Soros faz muito isso, né? Exatamente. E aprovou uma lei estadual para censurar a internet. Mas não vai ajudar, como revela esta notícia. Ok, meus amigos? Vejam que eles têm uma agenda global, né? Eles fazem o mesmo no mundo inteiro. Você pensa que no Brasil, eles fazem o mesmo, eles têm o mesmo modus operandi no mundo inteiro. É tudo orquestrado. As pessoas não percebem. A gente falando aqui do Brasil, é tudo orquestrado. No Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Impressionante. Tem mais. O governo de Albertan diz que exigiria que os confiscadores de armas de fogo do Catrudo sejam licenciados pela província, com especulação de que, posteriormente, emitirão 0 licenças para os confiscadores. Muito interessante. Aqui. O presidente da BBC renunciou após não divulgar um suposto favor financeiro que prestou ao então primeiro-ministro Boris Johnson. Lembra do Boris Johnson, né? Aquele conservador da Cabal, né, Liette? Ele era da Cabal, sempre trabalhou para a Cabal. O homem que o indicou há 2 anos. Aqui, o presidente da BBC se demite devido a ligações com empréstimos para... Era um conservador de meia tigela, né? Boris Johnson, o homem que o nomeou. Muito bem. Por isso que não pode ficar preso a ideologias, tá, meus amigos? Aqui, no Reino Unido, o atual primeiro-ministro Rishi Sunak foi alvo de várias investigações de corrupção. Foi revelado que ele gastou milhões de dólares no contribuinte em um sistema nacional de alerta de emergência no Reino Unido, que foi adquirido pelo Fujitsu de dados a InfoSins, fundada pelo sogro de Rishi Sunak, Sarayana Murthy, agora liberado pela esposa milionária de Sunak. Está envolvido também em várias falcatruas. Achamos que o primeiro-ministro britânico indiano seria uma boa jogada para o Reino Unido, do ponto de vista geopolítico, mas um escravo da cabal, claro, o resto do mundo não vai esperar passivamente que os anglo-saxões coloquem seus negócios em ordem. O movimento contra o dólar americano está ganhando força, como a China não tem controle de fato do dólar americano, fora dos Estados Unidos. A Índia está liderando o caminho, não está abrindo alas para que o dólar, para que as negociações do dólar, o dólar como moeda de reserva, simplesmente desapareça. O banqueiro mais rico da Ásia, o chefe do banco Kotak Mahindra, Uday
Kotak, nome bem complicado, chamou o dólar americano de o maior sacanagem financeira do mundo, tá? Vamos colocar assim. E acrescentou mais tarde, quero dizer que a moeda de reserva tem um poder desproporcional. Por quê, meus amigos? Essa moeda de reserva simplesmente atende os dominadores globais e uma elite global. Quem se beneficia disso são apenas os banqueiros. Essa aqui é a verdade. Atualmente, mais de 18 países comercializaram diretamente com a Índia em rúpias. Agora a Argentina e a Indonésia também estão se juntando a esse afastamento do dólar chinês-americano. Bem interessante. Aqui, tá aqui a fonte para vocês embaixo. Agora, a Cabal está tentando desesperadamente substituir o dólar americano e o euro por um euro digital, que espera poder introduzir antes de meados de junho. Isto é, meus amigos, antes que a corporação dos Estados Unidos vá à falência, que já está falido. Em junho seria, no caso, o atestado, né, Lente? De óbito, né? No caso. Porque já está na UTI. Aqui, o euro digital, universalmente disponível, fácil de usar. Já estão anunciando. Como diz o analista John Rubin, o atual sistema financeiro global é um esquema Ponzi. Um novo fluxo de caixa foi cortado. A excitação diminuirá em breve. Você não pode recuar em um esquema Ponzi. O que é um esquema Ponzi? Né? Que as pessoas podem me perguntar. Esquema Ponzi, frequentemente, aqui está a fonte para vocês, mas pode não saber que o importante, então aqui está um pouco da história, na Wikipédia. Ponzi vem de italiano, tá? Pontizi é uma forma de irregularidade que atrai investidores e paga lucro a investidores anteriores com fundo de investidores. Então você é um absurdo, vocês estão entendendo, meus amigos? Você cria uma irregularidade, que você atrai investidores para lucros, ou seja, você faz dinheiro sem ter dinheiro. Incrível, né, gente? Você investe com o dinheiro dos outros através de mecanismos escusos. Dá para compreender, né? Bem interessante. Aqui, muito bem, sem ter dinheiro de verdade. Você investe com o dinheiro dos outros, tá? Isso aí é uma irregularidade, isso é crime, tá, meus amigos? Muito bem. E essa bola de neve levantará o colapso de todas as instituições da Matrix, incluindo todas as instituições supranacionais irão cair, tá, meus amigos? Como a OTAN, né, o Lulu e todas as suas filiadas. E também o Tribunal Penal Internacional. Aqui está o post do presidente sul-africano. O presidente sul-africano, Ramaphosa, se juntou a muitos outros países ao dizer que seu país se retirará do Tribunal Penal Internacional depois que esse emitiu um mandato de prisão para o presidente russo, Putin. Também observamos que os guerreiros sagrados do Sudão fecharam o Banco Central do Sudão, controlados pelos Houthis, deixando assim um importante mercado para fins ilícitos. Vamos colocar dessa forma. Os Houthaizinhos estão tentando sair dessa situação, indo para a China. É por isso que o líder chinês Xi Jinping, o Xi-Shao, no caso, falou com o Zé na quarta-feira. Abre aspas. Discutimos uma série de questões atuais das relações bilaterais. Foi dada atenção especial às possibilidades de cooperação para estabelecer uma paz justa e sustentável para a Ausântia, disse o Zé em comunicado. Essa pode ser a razão pela qual a Rússia, no grupo Wagner, no caso, o grupo Wagner, está sendo privado de suprimentos conforme esta mensagem. O que está acontecendo é o seguinte, meus amigos, como eles não têm mais condições de vencer, eles estão tentando coaptar, eles estão tentando seduzir a China. Porque, meus amigos, na verdade, a partir do momento que a China se opôs a Cabal tinha um verdadeiro pedra no sapato. Porque eles contavam com a China. A China sempre cooperou. Aliás, a China foi construída pelos banqueiros. Então, eles sentiram como se fosse uma verdadeira facada nas costas, uma traição. E eles estão tentando ainda cooptar o Xi-Shao. Tá? Esta que é a verdade, tá, meus amigos? E existem também alguns membros da Cabal, eu já disse isso na última atualização do Funfort, que precisam ser detidos, porque existem membros infiltrados da Cabal, mesmo no governo da Rússia. Questionados se os militares queriam fornecer armas ao grupo Wagner, talvez tentando que o grupo de mercenários pudesse invadir o Kremlin e usurpar o poder, o fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitiu que a ideia era interessante, mas não era relevante. Olha que interessante aqui. Se os russos não derem um jeito no governo, os poloneses podem fazer isso. Como explicam fontes de inteligência polonesa, abre aspas, o ministro da Agricultura recompensa grandes empresas estrangeiras com altos rendimentos, mas elas compram de agricultores abaixo do custo. O governo está deliberadamente tentando forçar os moradores da cidade a romper com o campo. A última piada polonesa, semelhante a contada pelos poloneses, dizem que a inflação da Polônia é 17%, mas, no entanto, os preços aumentaram 253,57%. Ou seja, só propaganda, porque a economia está realmente colapsando. E está aqui para vocês os fatos, meus amigos. Aqui, realmente, a situação da Polônia é lamentável. Inflação altíssima. Aqui. De qualquer forma, tudo isso vai mudar. Porque, como disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, o Conselho de Segurança da ONU
abre aspas, ninguém autorizou que a minoria ocidental falasse em nome de toda a humanidade. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ninguém autorizou que um grupo de banqueiros, né, Lete? Banqueiros, mega especuladores, falem em nome da humanidade. Porque é exatamente isso que o Fórum Econômico Mundial faz. E o do grupo Bilderberg. Uma indicação de que será possível quando essa minoria for eliminada é o fato que os cientistas descobriram uma maneira de aumentar a expectativa humana em 82%. Os cientistas por trás da descoberta dizem que a ética é um grande obstáculo para tornar essa descoberta disponível para o público em geral. Está aqui, meus amigos. Cientistas retardam o envelhecimento, projetando a longevidade das células. 82%, meus amigos, é quase que dobrar a expectativa de vida. Ou seja, a pessoa teria uma expectativa de vida de 150 anos com essa tecnologia, e os próprios cientistas admitem que já existe e só não é disponibilizada por uma questão de ética. Ou seja, vamos traduzir aqui, colocar legenda para vocês, por causa do establishment científico, que impede que isso chegue na população. E é claro que uma minoria tem acesso a esse privilégio. São os privilegiados. Os privilegiados têm acesso a esse tipo de tecnologia. Um verdadeiro absurdo. E está aqui a fonte para vocês. Isso é um fato, não é um boato. Tá, meus amigos? Por ética, ele quis dizer, tá, meus amigos, em outras palavras, acabar o quê? Suprime qualquer ciência que permita os humanos melhorar geneticamente. O que é isso? Eu sou dessa? Essa que é a verdade. A procura pela longevidade humana já chegou ao fim, dizem cientistas. Aqui mais fontes para vocês. Longevidade. Vocês já imaginaram isso, meus amigos? Já ia ser maravilhoso. Aumentar a perspectiva de vida para 150 anos. Então, uma pessoa que está com 75 anos, 80 anos, ficaria na meia-idade, né, Nietzsche? Seria como um homem hoje de 40 anos, né, Nietzsche? Tá? Seria um homem da meia-idade totalmente ativo. Seria realmente revolucionário. Essa tecnologia já existe, mas não é disponibilizada por causa da, abre aspas, ética. O que é essa ética? É o establishment científico. Tá? Essa que é a verdade. Em uma coletiva de imprensa em Washington, o John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, foi perguntado se há alguma preocupação ou percepção do governo do BID sobre o crescente número de países que estão abandonando o dólar. É uma tendência mundial, tá, meus amigos? Os países estão negociando com as suas moedas locais. Kirby disse não ter uma boa resposta para dar ao jornalista. Ficou com cara de bumbum, aqui mesmo, meus amigos. Não tinha o que responder. Falou, acabou, não sei. Ficou com cara lá, com cara de pastel, no meio da entrevista ao vivo. Banqueiros mais ricos da Ásia chamam o dólar dos Estados Unidos de maior. É isso aqui, meus amigos. É isso mesmo. Maior estelionato financeiro de todos os tempos. É isso aí. Verdade. Porque o que? Meus amigos, eu tô falando aqui, banqueiro mais rico da Ásia. Ele tá dizendo o seguinte, eu vou resumir aqui o tema para vocês, está dizendo que isto apenas favorece alguns grupos, corporações que vocês já conhecem, né? BlackRock, Street, e que a humanidade não é beneficiada por isso. Isso é uma forma de especulação financeira. Que isso é um 7-1 internacional, isso não é admissível. Por isso que os países estão numa tendência global de comercializarem com as suas moedas locais, abandonando o dólar. E o dólar vai retornar, essa reserva de dólar vai retornar para os Estados Unidos. O grande start disso foi o momento em que a Arábia Saudita parou, começou a aceitar moedas locais para a compra de petróleo, porque até então, para você comprar petróleo, você precisava ter dólares. E essa regra foi quebrada. Na verdade, meus amigos, a partir desse momento, começou o quê? Um verdadeiro efeito dominó. Esse foi o start. A partir disso, todo o mercado começou a se inclinar a comercializar com as suas moedas locais. Aqui, o Zantia não está preparada para contraofensiva em grande escala, mas não tem outra opção. Então eles vão por tudo ou nada e vão ficar sem nada mesmo. Aqui, enquanto o Ocidente exige que Kiev sucesso no campo de batalha, os próprios altos funcionários dos Estados Unidos duvidam das capacidades uzantianas, considerando que Kiev possui muito menos espaço de manobra e os russos sabem disso. A batalha psicológica está sendo conduzida contra os cidadãos dos Estados Unidos, por meio de uma batalha planejada contra a desinformação global, de acordo com um artigo de Tablet. Esse controle em massa tem suas raízes em um painel de Hobson, dirigido pela CIA em 1953, que declarou que os discos voadores deveriam ser desmascarados para a segurança nacional. Meus amigos, o controle da informação surgiu como uma forma da humanidade não ter acesso à divulgação dos extraterrestres e das tecnologias. E todo o resto veio no efeito manada. É como você começa alguma coisa e sempre tem a questão de interesses próprios. Mas o início, a origem desse tipo de postura surgiu para tentar acobertar a existência dos extraterrestres.
Isso aqui é uma informação do Dr. Michael Salla. E tem um artigo inteiro demonstrando isso para vocês. Tá aqui o artigo, meus amigos. Aqui, a política de restringir informações teve seu nascimento, segundo Siegel, que é um analista, depois do aparecimento dos contados de casos de OVNIs pelo mundo, a partir de Roswell, no final da década de 40. Isso é impressionante. Tá aqui, meus amigos. Em uma carta conjunta ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, o diretor de Inteligência Nacional e os senadores Mark Warner e Mark Rubio estão pressionados por um progresso mais rápido de investigação de UAPs, na divulgação de testemunhos de denunciantes, evidência e luta interna entre facções sobre a extensão da divulgação de UAPs. Meus amigos, segundo essas informações que eu estou mostrando para vocês, tentar suprimir a informação nesse instante é porque eles querem dominar a narrativa sobre os extraterrestres, porque vai aparecer, né, gente? É isso que eles querem. Tá? Essa que é a verdade. Tá? A narrativa sobre os extraterrestres. Porque eles vão tentar emplacar essa narrativa que os pleiadianos, que as sondas são do mal, que é coisa do capeta, que é extraterrestre do mal. É isso que eles vão tentar fazer. Se você não acredita, eu vou mostrar evidências aqui para vocês históricas. Em 1948, mais de 100 mil aparelhos de televisão em casa são agora uma ferramenta de comunicação primária para a batalha psicológica. Tem mais. Em 1948, maio de 1948, o projeto Hunt se transforma no Hunt Corporation, agora administrada pela Força Aérea dos Estados Unidos, forçando a Marinha a secretamente fazer operações de engenharia reversa extraterrestres separadamente. Em 22 de maio de 1949, o James Forster, que queria alertar o público para esta ameaça, ele queria falar a verdade para o público, que eles estavam fazendo engenharia reversa, que eles tinham feito acordos com extraterrestres negativos, ele foi cancelado pelos Majestic 12. Conta a história, né, que ele ficou doido de uma hora para outra e se jogou do prédio, né, da enfermaria, né, e caiu. Tá? É isso a história oficial. Documento do Majestic 12, Anual Report afirma, tá aqui, tá no documento, tá, meus amigos, desclassificado. Olha o que diz esse documento, abre aspas. O desencarne prematura do secretário Forster foi considerada necessária e lamentável. Isso aqui é uma confissão, né, gente? Praticamente uma confissão. Praticamente é isso. E tem mais. Em 1950, Allen Dulles inicia a operação MacBeard, da CIA, que assume controle total dos principais meios de comunicação para controlar a percepção do público. Tudo isso, meus amigos, depois do caso Roswell e do contato com os extraterrestres. E principalmente encontros com a frota negra. E tem mais. Em 1950, o dono do jornal Tabloid foi treinado pela agência de 3 letras para disseminar histórias de descrédito ao público sobre o assunto ufológico. Tudo brincadeirinha, né? Piadinha, fazendo piadinha com extraterrestres, com o governo dos Estados Unidos, com o Bush, para desacreditar a veracidade do fenômeno OVNI e dos extraterrestres. Né? Fazendo piadinha. Quando você tem tudo, é uma piada, você cria filmes, não é tudo ficção, né? É uma piada. E as pessoas não levam a sério. Tá, meus amigos? Isso é uma forma o quê? É uma forma de dominar a opinião pública através de técnicas psicológicas. Guerra psicológica. Tem mais. Aqui. John L. Alson. Aqui. Essa pessoa aqui, meus amigos. Astrofísico capturou imagens de espaçonave do projeto secreto Star Wars. Projeto secreto Star Wars. Projeto secreto Star Wars seria o equivalente, na verdade é um nome diferente para o projeto Solar Wonder. Tá? Essa pessoa, Gary Gibbs Fist, aqui, professor de filosofia experimental do Instituto de Astronomia de Cambridge, disse isso depois de olhar para as imagens do meu telescópio. Ele deve ter conhecimento do projeto Star Wars para saber como eles se parecem para fazer este comentário. Interessante, meus amigos, que as naves que foram desenvolvidas pelo projeto Star Wars ou Solar Wonder, tá, tem um designer único. Aliás, o próprio Randy Clemmer disse que nós somos muito melhores que os extraterrestres para design de espaçonaves. A gente faz uns designs bem legais de espaçonaves. Não é só redondo em forma de charutos, que não são muito criativos. Faz um designer mais bonito. Né? Legal. Muito bem. Tem mais, meus amigos. Aqui informação do John Lear, finado John Lear. O Gary McKay, que é um hacker que no início do ano 2000 teve acesso aos computadores da NASA, confirma essas tecnologias, né, que estão sendo produzidas em massa. Aqui, John Lear nos mostra uma espaçonave altamente avançada, semelhante à Guerra nas Estrelas. Embora a nave pareça alienígena, é mais provável que seja uma arma espacial feita pelo homem que está em órbita ao redor de um corpo grande como um planeta, como a Terra ou Lua. Oficialmente não há sistemas de armas orbitais operacionais conhecidas, mas a nave capturada por John L. Walson e o comentário feito por Gary Gimori, aqui do Instituto, prova o contrário. E tem mais, meus amigos. Este é um porta... Aqui, informação do Bill Tompkins, que foi o autor desse livro aqui, selecionado pelos extraterrestres, escolhido pelos extraterrestres em português. Esta é uma porta... Esse aqui é o desenho que o Bill Tompkins foi o projetista, tá? Para vocês aqui. Olha, tá aqui a nave, tá? Muito bem. Este é um porta-naves espacial de 2 km de comprimento. 2 km de comprimento. Naves mães projetadas aqui na Terra, gente. Olha só, o projeto solar, mano.
que teria que terminar até 2030 para construir a frota estelar. Projetada por William Tompkins na década de 60. Após o final do segundo confronto mundial, Tompkins se tornou diretamente envolvido no desenvolvimento de um programa espacial secreto da Marinha dos Estados Unidos chamado de Solar Walder, onde ele forneceu os projetos de desenhos iniciais para a construção de naves espaciais com formato de charuto, com quilômetros de comprimento e base não terrestre, enquanto trabalhava na Douglas Aircraft Company, de 1951 a 1963. O projeto Solar Walder, de acordo com Tompkins, tornou-se operacional no início de 1980. Então, a partir de 1980, eles começaram a produzir em massa essas espaçonaves de combate, que teriam que ser prontas até 2030, segundo a Marinha dos Estados Unidos. E isso a gente pode linkar com a informação da Helena daqui mais tarde, né, daqui a pouco. Muito bem. Vamos para o próximo. Além disso, os documentos liberados através da FOIA, aqui, confirmam detalhes importantes sobre o envolvimento de Tompkins em um programa de espionagem da Marinha dos Estados Unidos, destinado à infiltração de agentes nos projetos de desenvolvimento de espaçonaves antigravitacionais da Alemanha do Bigodinho, antes e durante o segundo confronto mundial. Tompkins também ainda revelou que ele Tompkins também ainda revelou que ele é um participante nas reuniões anuais da Marinha, em San Diego, onde as principais empresas aeroespaciais do complexo industrial militar se reúnem para compartilhar suas descobertas de pesquisa e desenvolvimento. Um dos propósitos dessas reuniões é encontrar as mais recentes tecnologias que podem ser de uso para o programa espacial secreto da Marinha. Lembrando que o projeto Nova surgiu da Marinha dos Estados Unidos e o programa Solar One é da Marinha dos Estados Unidos, aonde se estabeleceu os chapéus brancos, ou seja, os pleiadianos trabalham com a Marinha dos Estados Unidos. Impressionante, não, meus amigos? Aqui, secretário do Tesouro dos Estados Unidos podem dar calote na dívida pública e no dia 1º de junho, confirmando o que o Benjamin Fulford estava dizendo, gente, que o prazo seria até junho, julho. Eles não conseguem resistir mais. O sistema econômico resiste no máximo até junho. Para quem tem dúvida ainda. Tem evidências, meus amigos, muitas evidências. Aqui, o Vice Media se prepara para declarar falência. Aqui, mais um banco falindo. DNA fantasma eu vou falar numa próxima live, senão vai ficar muito extenso, tá, meus amigos? Não me lembrem, tá? Porque a gente vai falar que é bem interessante. Aqui, meus amigos, outra informação importante. A globalização falhou em compartilhar os benefícios. É necessário um Bretton Woods 2.0. O que seria isso? Busca-se um novo modelo de valores compartilhados em um mercado livre mais justo. O quadro multilateral dominado pela ONU, FMI, Banco Mundial, desde o fim do segundo confronto mundial, falhou e está ameaçado por riscos geopolíticos e economia, riscos geopolíticos e econômico-financeiro. Aqui, meus amigos, a Rússia substituiu a Arábia Saudita como principal fornecedor de petróleo para a China. O que ele está dizendo é o seguinte, meus amigos, esse Bretton Woods, né, 2.0, está dizendo o seguinte, que depois do segundo confronto mundial, eles estabeleceram certas instituições supranacionais e que elas têm que ser redefinidas novamente. Olha que interessante, toda a estrutura das organizações internacionais tem que ser reconfigurada. Tá? Em outras palavras, seria isso, redefinida novamente. Aqui, meus amigos, a Karina Patak é autora, tá aqui a foto dela, os 3 livros dela também, que ela é autora. É autora de 4 livros. É uma ministra cristã, uma pastora, em outras palavras, ordenada, que escapou da Romênia durante a era comunista. Só que ela está no despertar da consciência e muitos conceitos, ela está reconsiderando muitos conceitos, né, gente? A cabeça dela mudou bastante, ultimamente, depois das últimas experiências, e principalmente quando ela conheceu a Helena Danã. Ela descreve a grande estranheza de seu nascimento e desaparecimento misterioso. Eu falei para vocês na última live de quinta-feira, porque, segundo o próprio César Brett, né, o César Brett, pequeninos que nascem com características de cordão umbilical grosso, é diferente, tá, meus amigos? Que se enrola no corpo, mas tem que ser um cordão umbilical atípico, diferente, que é muito espesso, cordão umbilical grosso e espesso, que é diferente do normal, tá? Totalmente diferente do cordão umbilical normal, convencional. Geralmente são os escolhidos. Isso é uma característica dos escolhidos. Então tem pessoas que alegaram, mas meus filhos nasceram todo com cordão umbilical enrolado. Não, eu tô falando que é um cordão umbilical diferente. Ele é espesso e grosso. E os próprios médicos disseram, olha, eu nunca vi nada igual. Né, gente? Uma coisa realmente diferente. Não dá para entender um negócio desse. Isso seria uma característica dos escolhidos, que a Karina Patak aconteceu no caso quando ela nasceu. Tá? Ela experimentou isso. Tá? Né? Então, é sensacional, porque a gente linka com a informação do César Brett. Né? O César Brett nasceu com as mesmas condições. Exatamente, também um cordão umbilical diferente que foi detectado pelos médicos. Né? E tanto a Karina Patak quanto o César Brett são oriundos da Romênia, são nascidos no mesmo país, na Romênia. Negu Mack versus Siccar. Essa é bem interessante. A atualização. Aqui está os Negu Mack. Os Negu Mack foram retratados no filme Independence Day. Se seres assim, essa é a aparência deles, tá, meus amigos? É um ser realmente intimidador. Bem intimidador mesmo. É mais intimidador que o próprio Siccar.
que é draconiano. Eles são inimigos mortais. E os Negumac agora estão bem próximos da Federação Galáctica de Mundos. Atualização da Helena Danã, dia 1º de 5 de maio de 2023. Depois da expulsão dos Sicars do Sistema Solar, a Federação fez um acordo com os Negumac, também são conhecidos como Gnomopo. Aliás, você acha essa raça também no livro russo das raças alienígenas. Tá? O livro russo das raças alienígenas, segundo a Helena Danã, foi concedido pelo próprio Valiant Thor para o governo dos Estados Unidos, da Rússia e da França. Ambos receberam uma cópia do livro, do mesmo livro, só que foi divulgado apenas pelos russos. Tá? Que são seres mais temíveis pelos Sicars. Os Sicars simplesmente se borram quando vem um Negumac. Essa desavença começou quando os Sicars roubaram ovos dos Negumac. Não sei por que deu na cabeça do Sicar de roubar os ovos dos Negumac. No sistema de Escorpião, lá em Antares. Eles têm origem lá do sistema de Escorpião. Os Negumac não são uma raça conquistadora. Então eles não têm esse viés imperialista. Eles não querem dominar outros povos, não querem subjugar pessoas. Eles não são assim, diferentes dos Sicars, os draconianos, que querem controlar tudo e a todos, porque são dominados pela vibração do medo. Quando uma pessoa é dominada pela vibração do medo, ela tende a querer controlar os outros. Primeiro ela tenta controlar, depois ela tenta manipular, até o ponto que ela se torna o quê? Um tirano, né, gente? Porque ela tem medo. Ela fala, eu preciso controlar, porque senão todo mundo vai se voltar contra mim. Sabe a pessoa que tem síndrome de perseguição? O sonho da pessoa que tem síndrome de perseguição é controlar todo mundo. Tá? Isso é espírito de draconiano. Tá, meus amigos? Isso não é uma vibração positiva. Ok? Muito bem. Isso aí é uma formação do próprio Alex Collier, sobre o território sagrado. No livro dele. Muito bem. Eles não gostam, o que os Negumac gostam de verdade, meus amigos, é de sossego, de paz. Eles não gostam de ser incomodados. Tem muitas pessoas assim, né? Igual os Negumac. Não gostam de ser incomodados. Detestam. Eles querem paz e sossego. Os Negumac são os predadores alfa do universo. 6 metros de altura. Verdadeiros tanques de guerra. E tem um ferrão. Viu? Eles têm um ferrão. É igual ao do escorpião. Né? Do universo. Praticamente sem opositores. Em 1989, os Negumac, presta atenção, 1989, um pouco antes do filme Independência Day, né, gente? Os Negumac contataram os humanos em Teherã, no Irã. Teherã, no Irã. E essa informação está no livro russo das raças alienígenas. Pela primeira vez, contatando seus planos de liquidar a Cabal e os Sicars. Vocês já imaginaram isso? Os Negumac entraram em contato com um grupo de pessoas lá em Teherã, no Irã. É interessante que os seres extraterrestres escolhem qualquer um, né, gente? Tanto faz. Pode ser islâmico, pode ser cristão, a origem, não importa a cultura. Tem a vibração correta, eles vão entrar em contato. Eles falaram o seguinte, nós queremos vir para cá e destruir a Cabal, acabar com o Sicar, só que tem um porém, meus amigos. Eles foram impedidos pela Federação Galáctica de Mundos porque eles têm métodos não ortodoxos. Deixa eu explicar para vocês. Os Negumac simplesmente querem cumprir a missão. E eles não se importam muito com efeitos colaterais, se é que vocês me entendem. Por exemplo, vamos supor que tivesse um bunker cheio de membros da Cabal, só que em cima desse bunker tem um prédio que moram muitas pessoas inocentes. Eles, sinceramente, estavam nem aí com as pessoas inocentes, né, gente? Eles iam derrubar o prédio, né? Pessoas inocentes iriam desencarnar, mas na visão deles seria apenas um efeito colateral. O importante é cumprir a missão. Vocês estão entendendo, meus amigos? Eles são, assim, implacáveis. Tá? Eles são implacáveis, não tem como controlar os Negumac. Por isso que a Federação não deixou os Negumac vir para cá. Porque eles iam atacar o terror. E as pessoas não iam entender isso como algo positivo. Na verdade, a humanidade iria defender os banqueiros. Isso que é verdade. Meus amigos? As pessoas vão muito pela impressão, né, gente, que passa. Pela aparência, porque aparência já não tem, né? Porque o bicho é feio pra caramba. Olha aqui, meus amigos. É difícil defender, né? Porque tem até um negócio de formiga, de aranha, né, gente? Embaixo aqui. É um negócio, assim, assustador. Você já imaginou um negócio desse, 6 metros de altura? Andar no meio da rua, da Avenida Paulista, as pessoas iam atacar o terror. Mas para eles simplesmente estavam livrando o planeta Terra. Estamos livrando vocês dessas pragas aqui, porque são as verdadeiras pragas. São os financistas, são os pessoal da Cabal, para vocês serem livres. Vocês entenderam, meus amigos? É assim, o Negumac é desse jeito. Não tem como mudar a natureza deles. Apesar que eles estão se espiritualizando. Já estão mudando. Se até os Negumac se espiritualizam, né, gente? Então tem salvação para todos nós. Todo mundo tem esperança. Se você acha, mas o meu marido é ríspido, não chega nem perto do Negumac, né, gente? Pode ter certeza. Não chega nem perto, nem na unha, não chega nem próximo do que é o Negumac. Não dá para comparar. Meus amigos? O Negumac é truculento. Sabe que ele é ignorante, né? Pode colocar assim, né? Ignorante no máximo. Não é que ele é mau, mas ele é muito ignorante. É um ser ignorante. Ele bate pra ignorância mesmo. Eles são os caveiras do universo. Eles são assim. E é uma coisa que está enraizada na cultura deles. Faz parte da cultura. Eles querem resolver tudo na porrada, né, gente? No popular. Eles são assim. Muito bem. Vamos pro próximo. Tem muitas pessoas que falam, mas por que os extraterrestres não vêm aqui e resolvem tudo? Pede pros Negumac que eles vêm, né, gente? Só que é a metodologia deles. Depois não vai reclamar, tá bom? Muito bem. Vamos pro próximo. Aqui. Os Negumac são hoje os seguranças do sistema solar.
ficando na última barreira de plasma, próximo ao sistema solar, vigiando uma contraofensiva ou nova invasão SICAR. Compreenderam, meus amigos? Então eles ficam lá de prontidão, como verdadeiros guarda-costas, né? Guarda-costas, isso aí. Seguranças aqui do sistema solar. Por esse motivo, os escuros fizeram o filme Independence Day, para demonizar os nego-mac. Caso aparecessem, seriam repudiados pela população, que defende, e, no caso, defenderia Cabal. Essa que é a verdade, né, gente? Eles, vejam só, meus amigos, isso é impressionante. Imaginem vocês, quando o pessoal de Teherã, lá no Irã, o pessoal islâmico, teve contato com os nego-mac, apareceram para eles, os nego-mac contaram tudo que eles iam fazer, o governo dos Estados Unidos ficou sabendo e levou isso muito a sério. E ficaram com medo, se borraram também, né, gente? Todinho, ficaram todos mijados de medo. Falaram o seguinte, se os nego-mac vierem aqui vai ser o fim, porque contra eles a gente não pode fazer nada. Então vamos fazer um filme aqui para a população repudiar eles, demonizar esses seres. E por isso foi feito, foi encomendado o filme Independence Day. Impressionante, não? É. Vamos para o próximo. Os nego-mac, aliás, meus amigos, os seres que invadem a Terra, né, e causam terror aqui no filme Independence Day, é exatamente a aparência dos nego-mac. Exatamente, é a mesma descrição. O nego-mac lembra bastante aquela rainha Alien, lembra do filme Alien, Predador? Lembra bastante a rainha Alien. Tem cara de rainha Alien. Aqui. Os nego-mac têm um acordo territorial com os Anunnaki para não invadir o nosso planeta. Olha que interessante. Então, eles têm um acordo, eles trabalham, eles têm uma parceria com o Enki. Na data de 19 de abril de 2023, olha só, meus amigos, na data de 19 de abril de 2023, recentemente, os nego-mac tiveram autorização para entrar em nosso sistema solar para um encontro na nave Excelsius. Nave Excelsius, onde esteve o Jean-Charles Moyan, a própria Helena também já esteve lá, né, gente? Da comandante Ardana, da Federação Galáctica de Mundos, que é uma nave que trabalha em parceria com extraterrestres da Federação Galáctica e humanos também da Terra e militares. Eles estavam pedindo o banco de dados da frequência genética na Terra da Federação Galáctica. Muitos eram híbridos de SICAR. O que está dizendo é o seguinte, os nego-mac alegaram que boa parte da Cabal era híbrido de SICAR. E como era híbrido de SICAR, eles tinham o direito de eliminar. Olha só, gente. Porque eles são inimigos mortais do SICAR, com humanos, ocupando cargos de contra-inteligência nas agências de 3 letras e posições de poder. A gente pode ficar especulando quem é que seja, né, gente? Tem muito humano aí ocupando posições de poder que, na verdade, é híbrido de SICAR. Só que esses híbridos não podem ser replicados, não podem ser reproduzidos pelos SICARs. Eles são únicos, por isso eles têm muito valor. Entenderam? Para os SICARs, esses híbridos têm muito valor. Por isso o interesse dos nego-mac para se apoderar desses híbridos. Muito bem. De influência pelo mundo. Os nego-mac querem remover os híbridos de SICARs da face da Terra. Em 22 de abril de 2023, houve uma nova reunião, na qual Helena compareceu como repórter. Repórter da Terra. Porque ela é emissária da Federação. Ela foi escoltada por 4 esferas até a nave Excelsius. O Denethor estava lá. Para quem não sabe, o Denethor foi aquele que conseguiu hackear o sinal da Rainha Grey de Órion, lá de Betelgeuse. Assim como o comandante Ardana, de Nebo, no caso. Ardana, isso da Federação, da nave Excelsius, numa reunião em Urano, em cadeiras de teletransporte, para se encontrarem com os nego-mac, eles falaram telepaticamente. Alguém pode perguntar assim, mas por que a reunião não foi feita de forma holográfica, como foi com Enki e Eliu, no julgamento do Eliu, no caso? É que os nego-mac não aceitam falar por telefone. Em outras palavras, seria isso. Tem que ser cara a cara. Olha só, eles gostam de falar, é cara a cara. Eles não gostam de mandar recado, eles não gostam de canalização. Aliás, se o nego-mac quiser conversar com você, ele vai aparecer na tua frente. Ele não vai canalizar, ele não gosta disso. O negócio dele é cara a cara, olho no olho. É assim que eles procedem. Falam, não, tudo bem, a gente vai conversar com vocês, mas é cara a cara. Não tem esse negócio de tecnologia holográfica, nada disso. Reunião virtual, né, gente? Não tem nada disso, não. Reunião virtual, não. Tem que ser presencial. Eles só vão marcar algo se for presencial. Muito bem. Então, a Helena foi escoltada até em Urano, lá na Lua Ariel. É o nome do Ariel, inclusive. Em cadeiras de teletransporte para se encontrar com os nego-mac. Eles falaram telepaticamente. Então, os nego-mac se comunicaram com a Federação telepaticamente a priori. A comandante Ardana se reportou aos nego-mac. Torrand fez a tradução para Helena. Então, eles estavam se comunicando telepaticamente. Eu imagino uma conversa telepática. Acho que a pessoa vai fazendo umas caretas, né, gente? Vai fazendo assim umas expressão facial, olhando por outro, fica aquele silêncio, fica lá, será que eles estão falando? O que será que eles estão falando? Deve ter mais ansiedade que uma língua que você desconhece, vendo 2 pessoas conversando, né? E um balança para um lado, outro balança para o outro, né? E o Torrand fez a tradução para Helena. Ardana disse, abre aspas, não podemos dar aos membros não federados acesso aos bancos de dados genéticos da Federação. Ou seja, vocês não fazem parte da Federação Galáctica de Mundos e não vão ter acesso segundo as nossas leis, os nossos protocolos. Essa é uma regra que não podemos abrir mão.
Primeiro, vocês precisam se tornar membros oficiais e seria um bom movimento em nosso benefício. O representante Nego Mac, em meio a uma névoa, eles apareceram numa névoa, acho que é uma forma de teletransporte, e que vem os portais, né, gente? Quando aparece névoa, portais. A gente faz associação, já fiz associação em outras lives. Bem interessante. Em meio a névoa, ficou revoltado e bateu o pé no chão com raiva. Imagine um Nego Mac revoltado na sua frente. Interessante que a comandante Ardana não demonstrou medo nenhum, olhando na cara dele, cara a cara. E olha que a cara do rapaz não é nada bonita, veja aqui. É mais ou menos assim mesmo, viu, meus amigos? Isso aqui, ó. Isso aqui é um Nego Mac. Tá? Como vocês podem ver. Isso é confiança, né, meus amigos? Confiança. Muito bem. Helena ficou assustada. A Helena quase que se borrou, né, gente? Ficou ali, assim, numa situação lamentável. E o Torran pegou na mão dela e falou: não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eles são caras legais. Aqui, um Tengri-Tengri. Aqui, o Tengri-Tengri é esse aqui. Tá? Aqui tá a cara do Tengri, que são seres positivos, fazem parte da Federação Galáctica de Mundos. Esse aqui é o Tengri-Tengri. Muito bem. Um Tengri-Tengri se dirigiu aos Nego Mac. Os Tengri-Tengri são os maiores especialistas em humanos do universo. São antropólogos, especialistas em humanos. Aliás, quando eles querem falar sobre humanos, eles consultam a Federação Galáctica de Mundos, vão consultar um Tengri-Tengri. Muito bem. São antropólogos. Um Tengri-Tengri se dirigiu aos Nego Mac. Eles são originários do sistema Trappist 1 e 2, que foi há pouco também identificado pelo telescópio James Webb. Se dirigiu aos Nego Mac e tomou a palavra. Estou reiterando a oferta da Federação para se juntar às nossas fileiras. A Federação não pode oferecer a vocês todos os livros de Sicars, pois é uma peça no despertar da consciência dos terráqueos. Eles precisam desenvolver o seu discernimento. Olha que interessante, gente. Nós, humanos, precisamos desenvolver o nosso discernimento e escolher o lado da luz. Por isso tem que existir as trevas. A gente não pode facilitar assim tanto para os humanos. Entenderam, meus amigos? Por causa do nosso estágio de desenvolvimento. Muito bem. Os Nego Mac saíram de modo telepático e começaram a falar em voz alta, parecendo uns cliques altos. O Denethor, que está aqui a fotinho dele do lado, apareceu em uma conversa aqui. Observação, o mesmo que identificou o sinal da Rainha Nebo, já falei para vocês. Denethor está dizendo a ele que podemos fornecer 4 dos híbridos Sicars, mas não todos. Podemos removê-los da Terra e trazê-los para Excelsior e mantê-los lá, em alta vigilância, como reféns em nome dos Nego Mac. Mas nós não podemos entregar os reféns para vocês, no caso, os Nego Mac. A senhora Osman, tá aqui a senhora Osman, tá? A senhora Osman não tem cabelo, tá? Tanto homens e mulheres. Os Osman são todos assim, né, gente? Parecido comigo, né, gente? Assim. Ok? A senhora Osman, que é advogada da Federação Galáctica de Mundos. Os Osman são todos especialistas em direito galáctico, tá? A senhora Osman mandou uma cópia das diretrizes da Federação para os Nego Mac. Vou mostrar aqui as nossas leis, para vocês analisarem. Abre aspas. Ou vocês se ajuntam à Federação, ou mantemos a custódia dos reféns para vocês. Ela entregou através de um orbe de dados, ou seja, a primeira diretriz da Federação Galáctica de Mundos, que eu já mostrei aqui também no mesmo canal. Nesse mesmo canal. Ele diz que os Osman, falando em Osman aqui, vivem no 4º planeta do sistema estelar de Vega. São veganos, né, os Osman. Tem Osman, tem vegano careca. Diz que eles são uma raça muito pacífica, assim como os Ardani. Eles têm esse amor por roupas com gola alta. Gosta daquelas golas tudo pra cima, assim, gola alta assim, tá? Desse jeito aqui. E túnicas com mangas compridas. Eles não eram refugiados das guerras de Lyra. Haviam se estabelecido no sistema de Vega, antes da grande batalha, da grande guerra com os Sicars ocorresse. Durante sua evolução, seus crânios mudaram, como você pode ver no desenho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Sua pele é rosa, acinzentado, pálido. Eles são pessoas delicadas, altas e bonitas. Ele, surpreendentemente, descreveu seu planeta como bastante sombrio na aparência, mas com urbanismo, que impressiona pela elegância e contrasta consideravelmente com a paisagem vulcânica escura. Eles têm edifícios e cúpulas translúcidas e verdes. Eles fazem parte dos programas da Federação Galáctica de Mundos para a proteção da Terra. Estão envolvidos na diplomacia com habilidosos embaixadores da paz. Eles têm navios longos e finos. Está aqui para vocês, meus amigos. A senhora Osman é advogada da lei galáctica e detentora de dados para os documentos da primeira diretriz. Está aqui, tá? Aqui está os Osman. Muito bem para vocês. Os Nego Mac, depois disso, balançou a cabeça de um lado para o outro, fungou bastante. Imagina um bicho desse fungando, gente. E disse: vou considerar as duas opções como o mesmo interesse. Depois de saudarem a todos, desaparecendo na névoa. Depois disso, meus amigos, no dia 28 de abril de 2023, os Nego Mac, ou Ginomopo, também que são conhecidos com esse nome, Ginomopo, deu sua resposta. A transmissão holográfica foi retransmitida na nave Excelsior. Eis o relatório da reunião. Então foi feita uma reunião em outro local, eles gravaram tudo, porque eles gravam tudo, e foi transmitido na nave Excelsior. Os Nego Mac estão considerando, em breve, olha a cartinha deles, os Nego Mac estão considerando em breve fazer parte da Federação Galáctica. E acharam as diretrizes éticas e perfeitas. Olha que maravilha, gente. As leis galácticas éticas e perfeitas. E disseram que não irão se filiar à Federação em condições de barganha. E se despediram. Que interessante, são seres. Olha, eles têm princípios, gente. Os Nego Mac são seres de princípios, seres de honra. São seres honrados.
Maravilhoso isso, né, meus amigos? Então eles não querem entrar não querem se filiar à Federação Galáctica de Mundos numa situação de barganha, ou seja, porque negociação só para ganhar alguma coisa em troca. Eles querem entrar porque eles realmente abraçam a causa. Isso é muito bom, isso é sensacional. E, na verdade, meus amigos, eles querem esses híbridos, porque os Sicars querem, vejam só, meus amigos, apesar dos Sicars terem medo dos Negumac, os Sicars estão arrumando uma forma, eles querem uma briga com eles, né? Eles querem uma guerra. Eles vão para tudo ou nada. Entenderam, meus amigos? Então, é uma forma deles negociarem com os Sicars, né? Porque para os Sicars, eles são muito valiosos. Entenderam? Por causa dessa genética. Porque eles são humanos com genética de draconianos. No caso, os Sicars. Como uma forma de negociação. Para eles é muito valioso. A futura filiação, aqui da comandante Ardana, a futura filiação deles dará mais proteção e poder, pois em breve haverá uma imensa batalha galáctica, onde todas as forças negativas remanescentes da galáxia irão se reunir para a última grande batalha. A Terra precisa ser liberta antes disso, para se proteger, e estar oficialmente ao lado da Federação Galáctica de Mundos. Fiquem tranquilos, porque teremos aliados como os Negumac e os Anunnaki, informou a comandante Ardana. Vocês entenderam, meus amigos? Agora vamos linkar com a informação que eu dei há pouco do Bill Tompkins. Por que a frota estelar militar de combate tem que estar pronta até 2030? Porque muito provavelmente nesse período, aliás, o próprio Dr. Michael Salla diz que isso pode ser adiantado, tá? Adiantado para 2027. Por quê? Porque haverá a batalha final entre o bem e o mal. E a humanidade tem que estar liberta para poder, né, Liette, entrar em combate e fazer parte das fileiras da Federação Galáctica de Mundos. Continuando aqui, meus amigos, segundo minha atualização, aqui, palavra da Helena Danã, sobre o meu encontro com o líder Negumac em Ariel, minha missão como emissária é relatar o que realmente está acontecendo na galáxia. As guerras existiram, existem e existirão. Então, os pleiadianos, existem guerras ancestrais de milhões e milhões de anos. O mal sempre terá que ser combatido. Isso é um fato. É assim que funciona a dinâmica do universo. Porque tem seres que, infelizmente, escolhem pelo seu livre-arbítrio a polaridade negativa. E sempre haverá o mal no universo. E ele sempre terá que ser combatido. No entanto, isso não afeta o desenvolvimento pessoal de todos na consciência e aumenta a frequência. Lembre-se de que eu disse, para aumentar sua frequência, corte o ruído. Os psicopatas da nova era espalharam o equívoco de que não há mais conflito na 5D e acima. Isso não é verdade. Aliás, meus amigos, os pleiadianos são da 5D. E se fosse assim, eles estariam aqui para combater os Sicars e expulsar os extraterrestres negativos. Bem, não é assim que funciona. Mantenha seu foco no futuro Star Trek da Terra, em prosperidade, paz, respeito, inteligência e amor. Este é o único trabalho para focar, mudar a si mesmo, mudar o mundo. Começa aqui, começa agora. Helena Danã. Gratidão pela presença de todos vocês.